Bom, então vamos iniciar a apresentação. O tema do nosso grupo é o seguinte: sistemas agroflorestais na fruticultura. Aqui a gente pode ver um pouco dos tópicos que serão abordados durante a nossa apresentação. Bom, então, o que são os sistemas agroflorestais? A definição de Torquebial, de 1990, é uma das mais aceitas e utilizadas no âmbito profissional, denominando da seguinte forma: agrofloresta é a definição de sistemas agrícolas onde as perenes lenhosas são deliberadamente plantadas na mesma unidade de manejo de terra com cultivos agrícolas e ou animais, tanto em mistura espacial ou sequência temporal, com interações ecológicas e econômicas significativas entre os componentes lenhosos e não lenhosos. Nesse slide a gente pode ver uma imagem do que representa um sistema agroflorestal. Bom, um breve histórico sobre as agroflorestas. Embora sejam considerados sistemas de produção inovadores, várias formas de plantios associadas entre culturas anuais e perenes ou entre culturas frutíferas e madeireiras ocorrem desde a Idade Média na Europa, aproximadamente datadas do século XVI. Históricos de sistemas agroflorestais no Brasil vão desde cultivos anuais em meio a linhas de cafezais até sistema de cultivos tradicional de cacau, sob sombra de espécies florestais da Mata Atlântica no sul da Bahia, isso por volta de 1920. No Brasil, os estudos de sistemas de interação foram difundidos no início da década de 60, inicialmente na Amazônia e posteriormente no Rio de Janeiro, com a criação da Rede Brasileira Agroflorestal. A partir dos anos 80, as especificidades passaram a ser mais estudadas, principalmente por pesquisadores que eles estudavam a agricultura tropical e passaram a ser percebidos como um agrossistema biodiverso, que permitia o manejo do processo de sucessão diferentemente dos cultivos usuais, com maior sustentabilidade no médio e longo prazo. Seguindo para os aspectos socioeconômicos, cada vez mais os estabelecimentos rurais familiares buscam se basear em sistemas de utilização de terras sustentáveis de maneira ambiental, voltando-se para consórcios de cultivos variados como os sistemas de produção agroflorestais, que implicam na reprodução lógica do meio ambiente, sendo as matérias produzidas oferecidas aos mercados, que exigem um estudo dos fatores que englobam toda a comercialização desses produtos, o que pode ser uma barreira na implantação dos sistemas agroflorestais. Já em relação à atividade florestal brasileira, ela representa cerca de 2% do produto interno bruto do país e verifica-se exportações na ordem de 3,5 bilhões na década de 90 e possui uma participação equivalente a 7% das exportações brasileiras, superadas apenas pela soja nessa década de 90. Essa atividade é de significativa importância social, porque ela assegura a manutenção de 700 mil empregos diretos e cerca de 2 milhões de empregos indiretos. Então, por que utilizar o sistema agroflorestal? Primeiramente, a otimização da área com o sistema agroflorestal é o principal fator a ser levado em consideração. Há modelos e estudos que mostram exemplos bem-sucedidos desse sistema. A partir do SAF, o produtor pode diversificar sua renda através da comercialização dos produtos florestais. Ele ganha a possibilidade de explorar mais ainda o potencial da biodiversidade da sua área, através da maior interação entre os diferentes micro-organismos no sistema. Irá ganhar maior equilíbrio ambiental, que favorecerá o desenvolvimento da cultura. A interação entre as plantas instaladas leva ao aumento do aporte de matéria orgânica disponível no solo, melhora o aproveitamento de água e nutrientes e diminui a necessidade de insumos externos. Essa prática também pode ser aliada na recuperação de áreas degradadas, se necessário. A introdução das árvores na área também auxilia na proteção dos pomares. Ele faz com que reduza a força dos ventos, protege contra as geadas e desenvolve um microclima estável para a produção dos frutos. Como o sistema agroflorestal possui variadas formas e combinações, existem classificações para facilitar o seu entendimento. O sistema pode ser classificado então em 4 grupos, de acordo com o grupo de espécies presentes, a diversidade de espécies utilizadas na área, a disposição temporal dos componentes do sistema e a disposição espacial das plantas. Nesse slide podemos ver um exemplo de acordo com o grupo de espécies presente. Então, na imagem da esquerda,
podemos ver um sistema silvipastoril, onde é um sistema integrado com animais e espécies florestais. Na imagem à direita, podemos ver um sistema integrado de espécies florestais e agrícolas. Então é um sistema chamado agri-silvicultural. Também temos o agri-silvipastoril, onde na mesma área é combinado esses três elementos, florestal, com animais e com culturas agrícolas. Nesse slide podemos ver a classificação de acordo com a diversidade, pois há 3 ou mais espécies utilizadas na área em conjunto. Se houvesse somente 2, seriam um sistema simples. Aqui podemos ver a classificação de acordo com a disposição espacial das plantas, onde na imagem à esquerda são espécies distribuídas ao acaso, não tem nenhuma organização. Na imagem à direita podemos ver a distribuição espacial uniforme, onde é feito o melhor manejo das espécies, são feitas em linhas duplas, ou seja, um manejo mais tecnificado, mais organizado. Também podemos incluir o sistema misto, ele envolve o conceito das duas classificações, ao acaso e uniforme. Bom, em relação ao manejo dos sistemas agroflorestais, vai destacar alguns tópicos, como por exemplo, a necessidade de realizar análises de solos, as quais devem ser feitas a cada 2 anos para monitorar as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Entretanto, nos 3 primeiros anos, as análises devem ser feitas anualmente, visto que é um período muito determinante para o sucesso do sistema agroflorestal. Além disso, é muito importante acompanhar a dinâmica do sistema agroflorestal, ou seja, acompanhar o crescimento, sanidade, período de floração e frutificação das espécies frutíferas e olerícolas, realizar desbaste no caso de milho, tomate, bananeira, ou seja, é necessário fazer um monitoramento constante da lavoura. O controle de pragas e doenças é muito importante para o sucesso do sistema, e para isso é utilizado defensivos alternativos, como por exemplo a cauda de bordaleza, e também é utilizado o biocontrole, por meio de micro-organismos e inimigos naturais. O controle de plantas daninhas deve ser feito, a fim de evitar a matocompetição, a qual não pode ocorrer principalmente na fase inicial do sistema agroflorestal. E ele deve ser feito eliminando as plantas invasoras, que pode ser feito ou por hogging ou utilizando enxadas, mas sempre visando evitar o uso de defensivos agrícolas. É muito importante adequar a mão de obra que vai ser necessária, tendo um ótimo planejamento, visto que nas fases de preparo de solo, plantio e colheita exige uma alta demanda de mão de obra. Também é utilizado biofertilizantes, possui a finalidade de aumentar a oferta de nutrientes para as culturas. E um exemplo de biofertilizante é uma mistura de esterco, água, leite e melaço, os quais são formulados e aplicados, sempre se baseando na análise de solo. Por fim, vai destacar a necessidade do solo estar sempre coberto com material orgânico, até mesmo nos locais de locomoção. Nesses locais pode ser utilizada uma forrageira, que não só contribui para as qualidades físicas, químicas e biológicas do solo, como também serve de alimento para o pastejo animal. Como exemplos de sistemas agroflorestais no Brasil, temos no estado da Bahia o abacaxi, onde o produtor conciliou a produção com o cacau, o açaí e algumas espécies madeireiras, como a pindaíba, sendo o principal cuidado a poda no florescimento para aumento de luminosidade e diminuição de doenças fúngicas. No Acre, temos o exemplo da banana, onde foi realizado o cultivo junto ao café, arroz, leguminosas e a seringueira, onde o produtor realçou o aumento da renda familiar através do escalonamento de plantio. Um exemplo no Rio Grande do Sul foi com um produtor de citros que fez a criação de um microclima com árvores nativas, abacate e banana, a fim de evitar doenças como a pinta preta. E ele realça que a cultura da banana foi a cultura que mais agregou para os citros, aumentando a umidade e retenção de água no solo. Como último exemplo, temos no Pernambuco a utilização do pastejo de ovinos
em meio às parreiras, onde as gramíneas e ervas nativas são utilizados como alimento para os ovinos, sendo assim um aumento na renda, diminuindo gastos com capina e rações. Obrigado pela atenção de todos.